Hoje a gente vai falar sobre o Tolkien, que vai estrear essa semana ainda, e ele é um filme que ele fala sobre a vida desse autor, e ele tem, na verdade, uma preocupação muito grande em retratar o Tolkien de uma forma humanizada, assim. Você vê o filme e você tem a sensação de que você realmente está observando a forma como ele se comportava, qual foi a trajetória dele antes dele se tornar o escritor famoso que todo mundo conhece. Eu, pelo menos, não sei, assim, mas eu sempre imaginei Tolkien um velhinho já, com uns 90 anos de idade, barba branca, tipo Gandalf mesmo, mas, na verdade, mostra que não, assim, o filme ele mostra mesmo essa trajetória, desde a época que ele é uma criança, e aí vai passando pela adolescência dele, pro início da vida adulta, então ele é bem bacana, até para desconstruir um pouco essa postura, assim, de autor sério, muito, enfim... muito velho. Muito velho, é. Que algumas pessoas elas podem ter, principalmente quem não conhece tão a fundo a biografia dele. Ele foi inclusive inspirado nesse livro aqui, que aliás é uma das biografias mais completas que tem sobre a vida de Tolkien. Esse pesquisador, ele fez uma pesquisa muito boa. Sim, ele escreveu essa biografia baseada nas cartas que o Tolkien deixou, né? Que deixou para a família dele e principalmente para os filhos dele. E essas cartas foram cedidas para esse biógrafo que chama Humphrey Carpenter, que infelizmente deixou a gente em 2005, e foram cedidas pelo terceiro filho do Tolkien, chamado Christopher Tolkien. Quem é fã do Tolkien já deve ter ouvido esse nome, que ele inclusive é o cara responsável por ceder os direitos das obras dele, para serem feitos filmes e tudo mais. Ele é o filho que nunca gosta de nenhuma obra baseada nas obras do pai e nem nos livros do pai. Então, ele cedeu essas cartas e o Humphrey escreveu esse livro, que é considerada a biografia mais completa do Tolkien já escrita até hoje. Eu acho que é válido nessa parte a gente fazer um pedido aí para a família Tolkien para liberar os outros livros, porque a gente precisa de mais filmes do Senhor dos Anéis. Mesmo quem não é tão fã dessa cultura geek, que foi ao cinema, que acompanhou todos os filmes que saíram até hoje, assim, tipo, é um filme muito bonito de se assistir, a história ela é muito boa e a gente precisa mais. Então, assim, por favor, Christopher, quebra essa pra gente e libera os direitos para que sejam feitos outros filmes. Até, inclusive, a continuação do Tolkien mesmo, porque eu acho que ele merecia uma continuação, esse filme. Enfim, uma parte que eu achei muito legal nesse filme em específico é que, assim, muita gente que escreve, muita gente que tem essa inclinação, ela vai conseguir se identificar com o personagem do Tolkien, tipo, muito. Foi uma coisa que aconteceu comigo, porque ele tem esse fator humanizador e ele mostra também o seguinte, que não é só o talento bruto da pessoa que faz com que ela atinja o sucesso. Tipo assim, obviamente, Tolkien tinha um enorme sucesso, mas o filme ele tem toda uma preocupação em tratar a forma como esse talento ele é apoiado ao longo do desenvolvimento dele. Então, assim, tiveram vários relacionamentos que foram super significativos para ele em relação ao talento dele, que permitiram que ele escrevesse a obra da forma que ele escreveu. E o filme ele é muito competente nesse sentido de mesmo não tendo assim necessariamente mantido uma cronologia muito certinha, que a Amanda já vai falar sobre isso daqui a pouco, ele é muito competente em mostrar tipo assim, qual foi o papel de cada uma dessas pessoas na vida do Tolkien e trabalhar muito bem esse relacionamento. Então quem está vendo consegue perceber qual é o tipo de relação que ele tem com os outros personagens. Os personagens secundários são todos muito bem desenvolvidos, mas não apaga um personagem principal. E assim, você meio que acaba gostando de todo mundo. É um desses filmes que você se apega aos personagens. Exatamente. Você se apega muito a eles. Exatamente. É muito bom essa parte, acho que é o ponto forte do roteiro todo, são os personagens bem trabalhados. Exatamente. Um dos pontos que eu achei mais interessante no filme foi exatamente essa busca sobre as inspirações do filme. Eles falam sobre a inspiração para o Sam do Senhor dos Anéis, que foi uma pessoa que foi muito relevante na vida do Tolkien durante a Primeira Guerra, que foi a guerra da qual ele participou. E durante essa guerra surgiram várias inspirações para o Senhor dos Anéis e para outras obras, tanto para o bem quanto para o mal, principalmente para o mal, né? Levando em consideração que ele participou de uma guerra, não deve ter sido uma experiência agradável, mas ele conseguiu tornar isso o estopim de uma obra maravilhosa que é O Senhor dos Anéis. Uma inspiração que eu achei muito interessante, pelo menos a forma como ela foi retratada no filme, a gente não tem como saber se é tão acurada assim com a realidade do Tolkien, mas foi essa inspiração da guerra real
que foi transmitida pro livro e se tornou a guerra épica da Terra-média, que foi, né, todo esse caminho que foi feito para destruir um anel, eles passaram por todas essas coisas. Aparecem inspirações, inclusive, pro Sauron, do Senhor dos Anéis, que é o grande inimigo, né, da Sociedade do Anel, né, que é o Sauron. Ele também, essa inspiração também aparece no filme. Inclusive, no epitáfio do Tolkien e da Edith está escrito o nome de 2 personagens dos livros do Tolkien, os 2 do Silmarillion, a princesa elfa do Silmarillion, que é a Lúthien. Isso. E o guerreiro humano, que é o Beren, e é como se cada um deles fosse um desses personagens, né? Eles foram enterrados juntos, eles têm uma história maravilhosa, não tão acurada, a história não foi tão retratada tão fielmente no filme, né? Por motivos óbvios. Até porque o filme tem que ser bonito, o filme é lindíssimo, tanto a atuação dos atores é maravilhosa, quanto os aspectos mais técnicos do filme, como, por exemplo, a fotografia. Então, a fotografia ela é extremamente eficiente no recurso que eles utilizam, que é basicamente o seguinte. O filme ele tá tendo uma cena, tá? Uma cena real, absolutamente real, que teria tudo para ser horrível, que é, por exemplo, o cenário da guerra. E no meio dessa cena, o que acontece é que pela perspectiva do Tolkien, fica muito claro que é pela perspectiva dele, tá? Tudo é muito retratado com as câmeras sem que ninguém tenha que dizer. Pela perspectiva do Tolkien, começam a ter, assim, pequenas cenas entrecortadas de fantasia que são colocadas ali no meio. Que seria como se fosse, assim, as coisas que ele imagina enquanto ele está vivenciando aquele momento. E essa fotografia ela é muito eficiente nesses pontos, por quê? Porque eles escolhem um ponto focal, escolhem um elemento simbólico que faz essa ponte entre a obra do Tolkien, entre os filmes anteriores que vocês já viram do Senhor dos Anéis, tenho certeza. Espero que tenham visto. E o filme em si do Tolkien, da biografia dele. E isso mostra, assim, pra mim, uma humanidade gigantesca no personagem, porque dá pra ver que, assim, a obra dele, os livros que ele escreveu, eles foram quase que um escudo, tipo assim, que só a fantasia consegue oferecer pra gente lidar com morte, perda, luto. E tem essa coisa de encontrar uma beleza, assim, em uma situação horrível, horrorosa, que também fica bem evidente. Então, é um filme com uma fotografia extremamente artística. O que eu percebo muito é que eles tiveram uma preocupação gigantesca com o cenário do filme, que eles sempre tentavam fazer de um jeito que lembravam os reinos que a gente conhece, assim, pelo restante dos filmes. Então, por exemplo, quando ele tá morando com a mãe numa casinha pequena e tal, fica em evidência a hora que ele tá saindo, as campinas verdejantes e tal, que lembra um dos cenários do Hobbit. E todos os outros cenários, assim. Até quando ele tá com a Edith, é muito interessante observar que a paleta que eles usam é diferente, em uns tons de dourado e tal, que me lembrou o Reino dos Elfos. Exatamente. E até porque a Edith ela era uma mulher da sociedade, gente. Tipo assim, ela não era bem da sociedade porque ela meio que foi adotada por uma senhora rica que cuidava dela, mas tratava ela meio que como empregada. Mas o ponto todo é o seguinte, que quando ele estava na companhia dela, quando eles saíam para lugares elegantes e tudo e tal, meio que parece pra mim ter servido como uma influência pros elfos, assim, sabe? Exatamente. Essa personagem, inclusive, que eu falei do Silmarillion, ela era uma elfa que foi inspirada na Edith, e todas as vezes que a Edith aparece, assim, que aparecem eles dois juntos, tem uma coisa meio onírica, né? Umas luzes, assim, bem difusas, né? Parece que eles estão vivendo um sonho, né? Isso, são cenas bem iluminadas. É bonitinho, é muito lindo. É muito lindo, o filme é lindo demais. O filme é maravilhoso. Até nas partes onde o filme é mais pesado, assim, quando fala sobre a guerra, quando fala sobre as coisas que aconteceram com a família do Tolkien, o filme tem uma preocupação de ser visualmente muito bonito. Apesar de retratar a Inglaterra, né, que não é um lugar muito bonito. A única coisa que eu acho que é pertinente de crítica mesmo, que eu vejo como um defeito, não me batam pessoas que gostaram do filme, porque eu achei os atores bons. Sim. Só que eu achei... O cara que faz... Desculpa te interromper, mas o cara que faz o Tolkien, eu achei ele maravilhoso. Ele é uma boa escolha, só que o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, talvez precisasse de uma maquiagem a mais, alguma coisa, porque assim, eu só soube que ele tinha 19 anos quando o padre, ele diz que ele tem 19 anos e ele não é maior de idade, porque até então, dentro da minha cabeça, ele tinha tipo uns 30 anos, uns 25 anos sendo bonzinho, e dá um pouco dessa sensação, assim, de tipo assim, ter um elenco com muito cara de velho para personagens com pouca idade. Joffrey acontece a mesma coisa, ele tem linhas de expressão com 19 anos, pelo amor de Deus. Realmente. E é um personagem que eu adorei, ele foi super bem retratado, tá? Sim. Mas eu acho assim, que se fosse pra ficar com esses atores mesmo, deveria ter tido uma maquiagem que reduzisse um pouquinho mais a idade deles, eu não sei, alguma coisa assim, em relação à caracterização. Mas fora isso,
roteiro ótimo, fotografia ótima, ideia ótima, personagens extremamente bem construídos que pra mim eu marquei na minha avaliação como ponto alto. Eu sempre marco assim, tipo assim, o que o filme ele tem de melhor? Criação dos personagens muito coerente, muito bonita, muito bem trabalhada. Exatamente. Então foi tudo bom. A única coisa é que eles parecem velhos. Eles parecem mais velhos do que eles deveriam parecer, né? Mas a gente perdoa porque o resto tudo Exatamente. é muito bom. O filme é realmente bom. Isso. Inclusive, quem não gosta do Tolkien deveria assistir, porque é uma história de romance muito bonita, ainda que não seja tão acurada com a realidade. Eu acho que, assim, como filme é maravilhosa. A gente chora, a gente ri com o Tolkien também em alguns momentos, mas a gente principalmente chora, porque é um filme bem dramático, como eu disse, a infância do Tolkien foi extremamente difícil. E a história de romance dele com a Edith é linda, até mesmo a história real de romance dele, né, é linda. O filme é muito romântico, é maravilhoso. É possível que você goste desse filme sem gostar de Senhor dos Anéis. Sem gostar dos livros, o que eu acho impossível, mas enfim. Ah, sim, mas assim... Vai que você não gosta do Tolkien, né? Por alguma razão misteriosa aí, mas é muito bonito e mostra a necessidade que a gente tem da fantasia. E Exato. O que eu ia dizer é o seguinte, que é muito relevante pro filme, tá? Ele tem duas temáticas que eu identifico como principais. Ele fala sobre amor e ele fala sobre luto. Na verdade, se você pegar assim, a relação dos personagens afetivas, você vai ver que ele fala sobre todos os tipos de amor. Amor correspondido, amor não correspondido, amor idealizado, amor realizado, amor de mãe, amor de amigo, sabe? E o quanto esse amor, ele na verdade, ele é prejudicado por essa situação de guerra, o quanto as pessoas elas sofrem. E o quanto a arte é relevante para fazer com que a gente passe por momentos horríveis da nossa vida. Tanto momentos horríveis da nossa vida pessoal, quanto momentos horríveis da nossa vida de forma histórica, que é o que o Tolkien deixa claro no filme, né? Que se não fosse pela arte, ele não teria sido capaz de passar pela guerra da forma como ele passou. Entendeu? E isso ele deixa muito claro durante o filme inteiro, inclusive no final. Ele deixa muito essa mensagem de tipo assim, ame, aproveite as pessoas que você tem, apoie aquele garotinho esquisito que quer ser escritor, porque um dia, se você apoiar ele, talvez ele seja Tolkien. E só a arte salva. Só a arte salva. Então, assim, super indico muito pra ir com namorada no cinema. E sozinho. Sozinho também. E com amigo, porque ele fala muito de amizade, uma amizade muito bonita. Eu também indico pra quem gosta de escrever, pra quem gosta de literatura, pra quem gosta do Tolkien, claro, sim. Óbvio. E eu acho que eu não vejo nenhum público específico que teria problema com ele, com exceção daquelas pessoas que de repente queriam que tivesse sido feito um documentário. A menos que você tenha sido criado em Mordor, seja uma pessoa horrível, seja o próprio Sauron, você vai gostar desse filme. Se você não gostar, você é morto por dentro. Então é um filme que vale a pena conferir no cinema. E clica aqui em gostei, se inscreva no canal e, pelo amor de Galadriel, por favor, não esqueça de ativar as notificações para você receber aí que saiu um novo vídeo aqui do canal. Exato.